E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos comentar sobre como está a tabela do Campeonato Brasileiro e como vai ser decisiva essa semana para o futuro do Brasileirão. Na parte de cima da tabela, para sabermos quem vai ser de fato o campeão brasileiro, e também na parte de baixo para sabermos quem vai ser o rebaixado ou quais serão os times rebaixados para a Série B de 2024. Pesadelo de muita gente, tenho certeza que ninguém quer voltar a ver o seu time jogando na Série B. Então, assim, cara, eu acredito que tem alguns times assim que já caíram e outros times que estão disputando uma vaga para quem vai ser rebaixado. Tá tudo muito embolado. Tá tudo ainda muito embolado, beleza? Então deixa o like aí embaixo, é muito importante seu like pra você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo em todos os grupos de futebol que você tiver no seu WhatsApp, porque você vai estar ajudando o nosso canal a continuar crescendo, beleza? Vai fazer sua aposta nos jogos de amanhã do Campeonato Brasileiro, é na PagBet, no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet tu recebe valor, tu ganha na aposta sem nenhuma complicação, tu tem suporte humanizado 24 horas todos os dias e na PagBet acertou, tá pago, não tem erro. Show? Bora pro vídeo. E cá entre nós, né, rapaziada, esse é um dos campeonatos brasileiros mais embolados que a gente tem. Tanto na parte de cima da tabela, quanto na parte de baixo da tabela também tá tudo muito embolado. Na parte de cima da tabela apareceu algumas rodadas atrás que o Botafogo já seria o campeão brasileiro com algumas rodadas de antecedência. Muitos até apostavam, inclusive eu, que o Botafogo seria campeão no jogo contra o Santos, que vai acontecer nesse final de semana. Mas assim, o campeonato tem uma embolada gigantesca e provavelmente assim a gente não vai saber tão cedo quem será o campeão brasileiro. Porém, essa rodada é muito importante e decisiva para o Botafogo, para o Palmeiras, para os times que estão brigando lá em cima da tabela. E quando eu falo essa rodada, esse jogo atrasado do Botafogo contra o Fortaleza que vai acontecer nessa quinta-feira. E por que é tão decisivo? Porque o Botafogo ganhando esse jogo, o Botafogo vai a 63 pontos e toma novamente a liderança do Campeonato Brasileiro. E aí o Botafogo tem uma sequência contra times que estão lutando contra o rebaixamento. Vai ter jogo em casa contra o Santos, vai depois pegar o Coritiba, depois pega o Cruzeiro. Então o Botafogo tem uma sequência promissora pela frente, só que precisa vencer esse jogo contra o Fortaleza. Então é muito decisivo, é o jogo mais importante do Botafogo nesse ano de 2023, essa partida contra o Fortaleza. É vida ou morte, é ganhar ou ganhar. E eu acredito que os jogadores também estão com isso em mente. Então é muito decisivo esse jogo do Botafogo. O Botafogo ganhando esse jogo, ganhando do Santos, volta a ser o grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas se vocês repararem, os últimos 5 jogos do Botafogo são 4 derrotas e um empate. No Palmeiras são 4 vitórias e 1 derrota. No Grêmio são 4 vitórias e 1 derrota. Então o Botafogo entre os times ali, entre os 3 primeiros, é o que tá mal. Pode se recuperar, ainda tá convivendo com a gordura que adquiriu no começo do campeonato. Então assim, esse jogo do Botafogo contra o Fortaleza é um dos mais importantes do Campeonato Brasileiro. Esse jogo vai pegar fogo. E não só pro Botafogo. E eu acredito que o título brasileiro de fato vai ficar aqui nessa disputa, né, cara? Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino. Até o Atlético Mineiro tem chance e o Flamengo, só que é uma chance mais remota. Esses 4 aqui, Bragantino, Grêmio, Botafogo e Palmeiras, realmente estão na luta grande pelo título do Brasileirão. Na parte de baixo da tabela, a partir do Corinthians, cara, eu acredito que ainda todo mundo tá brigando contra o rebaixamento. O Corinthians tá mais tranquilão, só que ainda tem uma chance também de ser rebaixado. América Mineiro, Coritiba, Goiás, já foram. Eu acho que esses times já foram, já era pra eles. E aí você tem um Bahia que tá na zona de rebaixamento. E você tem um Vasco e um Cruzeiro, ambos com um jogo a menos. O melhor resultado para o Bahia e para o Santos seria um empate entre Vasco e Cruzeiro. E o melhor resultado para Vasco ou Cruzeiro é uma vitória. Então assim, para o Vasco, esse jogo de amanhã contra o Cruzeiro vai definir se o time vai ficar brigando até a última rodada contra o rebaixamento ou se vai ter um final de campeonato mais tranquilo. Tanto para Vasco, tanto para Cruzeiro. Quem chegar a 43 pontos no final dessa 34ª rodada, o Vasco ganhando, se eu não me engano, passa o Fortaleza, dependendo ali do saldo de gols. Não, só o Vasco ganhar, cara. Só do Vasco ganhar já passa o Fortaleza. É isso. Só do Vasco conseguir uma vitória já passa o Fortaleza. Ou não, ou tem que ganhar por 2 gols de diferença. Independente. Vasco chega a 43 pontos, pode ir para 12º colocado.
ou 13º. Então entendam como esse jogo do Vasco é decisivo, como o time vai ter que dar vida dentro de campo, tá tudo muito embolado na parte de baixo. Você tem um Cruzeiro com 40, você tem um Bahia com 38, você tem um Vasco com 40, você tem um Santos com 42, você tem um Internacional com 43, um Fortaleza com 43, o Fortaleza ainda tem esse jogo a menos, né, contra o Botafogo, pode ganhar esse jogo, mas se perder, entra de vez na briga contra o rebaixamento, até porque se você pegar os times que estão lutando para não cair, tirando o América Mineiro que já caiu, o Fortaleza é o que tem o pior aproveitamento. São 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos. É um aproveitamento muito ruim. E o que tem o melhor aproveitamento é o Vasco e o Coritiba. O Vasco tem 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Nos últimos 5 são 3 vitórias, um empate e uma derrota. Mas, rapaziada, pro Vasco é ganhar, dar uma respirada no campeonato. Ainda vai estar na luta lá embaixo, mas ganhando outro jogo, acredito que chegando a 46 pontos. Acaba de vez com a chance de rebaixamento. Só que, mano, tem que ganhar. Tem que ganhar esse jogo. O Vasco que ganha o reforço do Verratti para esse jogo. O Verratti foi julgado e foi absolvido pela expulsão contra o Goiás, que no meu modo de ver nem era para expulsão. Foi absolvido e vai para esse jogo contra o Cruzeiro. Jogo sem público, jogo sem torcida, rodada decisiva para Vasco, para Cruzeiro, para Fortaleza, para Botafogo, também para Bahia, para os times que estão lá embaixo. Depois desse jogo do Vasco contra o Cruzeiro, o Vasco vai pegar o Atlético Paranaense fora de casa. Então entendam como é importante o Vasco conseguir esses 3 pontos. Entendam como é importante o Vasco conseguir essa vitória para depois tentar buscar um empate lá contra o Atlético Paranaense, que já estaria de bom tamanho. Porque aí, cara, o Vasco chegando a 44 pontos, vai pegar o Corinthians dentro de São Januário, já tá mais tranquilo. Agora, não pode perder esses 2 jogos. Em hipótese alguma, o Vasco pode perder esses 2 jogos. Perca até um, mas perder os 2 não pode. Tem que sair com uma vitória nesses jogos. Até é melhor ganhar um e perder o outro do que empatar os 2. Pro Vasco é isso. Até porque esse jogo contra o Cruzeiro é de 6 pontos. Você tira 3 pontos que seu adversário ia pontuar e você pontua 3 pontos. E o Vasco tem uma coisa positiva, cara. O Vasco tem 11 vitórias. O Vasco ganhando vai a 12 vitórias no campeonato. E aí no número de vitórias ele passa essa turma toda aqui. Santos, Internacional, empate em vitórias com Fortaleza. Mas esse foi o nosso vídeo de hoje, rapaziada. Se vocês curtiram, explode o botãozinho do like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta aí se você concorda comigo que América Mineiro, Coritiba, Goiás já estão rebaixados e essa disputa contra o rebaixamento tá mais ali, de fato, cara, entre Bahia, Cruzeiro, Vasco e Santos. Eu acho que esses 4 times hoje são os que estão mais ameaçados, de fato, para ser rebaixados. E a briga pelo título é aqui, ó, Palmeiras, Botafogo, Grêmio, Bragantino. Se o Botafogo ganhar, volta à liderança. Então é muito importante essa rodada para Vasco e para Botafogo. Essa rodada atrasada para esses 2 clubes, assim, é de suma importância conseguir 3 pontos, conseguir sair com a vitória nesses duelos. Beleza? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês curtiram, explode o botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Abração do Francesco, é nóis e fui!